הקבר של דניאל הנביא נמצא בסמרקנד, יש עליו שם נהר שהוא מרפא, יש בו סגולות נפלאות של בריאות והחלמה. לפני למעלה מ-30 שנה חקרתי על קבר דניאל הנביא, כי היה בעיניי כמו חידה. זה אומר בפרה, זה אומר פתאום הרב מתודלו, שהוא הנושא האמין ביותר לפני 800 שנה, הוא מעיד שאולי על פי העדות של האנשים הוא סומך עליהם שזה קבר שהוא קבור בפרס או בעיראק. אבל הוא אומר, אני לא מאמין שהוא עומד בפרס ונקבר בפרס. ולכן הייתי מסופק. היו כמה עדויות אחרות שזה בסמרקנד, אבל לא יכולתי להכריע עד שהגיע לידי כתב יד שהביא ההיסטוריון דוד קלנטרוב, שהביא לי את הכתב יד בערבית, שהוא אימת את כל העדויות שיש לפני מאות שנים למסקנה הנכונה. Shalom, Habirim e Karim. O vídeo acima trabalha com a afirmação do Rabino Benjamin Dito dela, que foi um rabino sefaradi, né, que viveu na cidade de Castela, do reino de Navarra, na Espanha, no século XII. E as suas convicções, né, bem como as suas afirmações, elas ganharam peso para todo mundo judaico, sobretudo em relação aos locais geográficos onde as relíquias que ele aponta em seu livro, o itinerário do Rabbi Benjamin Dito dela aqui no Brasil, né, assim que está o título, ele faz algumas afirmações dizendo que certas coisas se encontram em determinados lugares, e isso ganha peso porque ele vai empreender uma viagem à Terra Santa, né? E na época tudo era muito precário, era cavalo, era camelo, e atravessava os braços de mar em barcaça, né? Ele calculou a sua viagem em 3 meses. A Espanha na época estava sob uma tensão muito grande, né? Entre católicos e muçulmanos, e a comunidade judaica padecendo bastante. E aí ele pensou que se ele fosse orar a Deus a partir dos muros de Jerusalém, a sua oração iria ser ouvida com mais presteza, né? E então o Eterno atenderia todo o seu clamor em favor do povo judeu sefaradi, lá da Espanha. Ele calcula sua viagem em 3 meses e, para surpresa de todos, ele vai errar o cálculo e a sua jornada dura, na verdade, 10 anos. E no decorrer de 10 anos, tudo que ele vê de interessante nas comunidades judaicas por onde passa, ele vai registrando em um diário, né? E esse diário vai se transformar no famoso livro Itinerário do Rabino Benjamin Dito dela, que foi considerado, na época, e até o dia de hoje tem peso, né? Um dos mais fiéis e detalhados registros cartográficos do mundo. Então, na época em que essa coisa dos mapas, das cartografias, no tempo que essa ciência estava surgindo, né? O Rabino Benjamin Dito dela, ainda que meio que acidentalmente, dá a sua contribuição, e essa sua contribuição adquire destaque. Na medida em que ele vai registrando os lugares por onde passa, apontando ali os sentidos geográficos das coisas, dos países, dos povoados, ele vai também salientando, né, algumas particularidades, algumas curiosidades das comunidades por onde ele se estabelece, descansa ali um pouco para seguir viagem adiante. Então, na medida que ele chegava numa comunidade lá, ele fazia amizade com o pessoal, procurava o rabi local e já buscava se inteirar da tradição do lugar, dos costumes, né, daquilo que eles prezavam como tesouro cultural e memorial daquela comunidade. E chegando no Iraque, ele vai então ouvir dos judeus iraquianos da sua época sobre a história do profeta Daniel, que é justamente nesse ponto aí onde o livro do Rabino tem a ver com o vídeo acima, né? E os judeus iraquianos, eles vão dizer o seguinte, que o profeta Daniel, ele vai falecer por ali, e havia um estreito braço de rio, né, que cortava a terra da Babilônia, e a comunidade judaica tinha crescido bastante. Uma parte teria se estabelecido de um lado do rio, a outra parte se estabeleceu do outro lado do rio. O profeta Daniel, todavia, foi colocado no ataúde de ferro
e teria sido sepultado em um dos lados do rio. No lado em que o profeta foi sepultado, a vida ela prosperava, né? Tudo dava em abundância, não havia escassez de nada. E no lado em que o profeta não se encontrava, a vida era minguada, tudo era muito mirrado, né? A conta ali só para sobreviver. Então o rabino do outro lado do rio questionou o rabino do lado do profeta, no sentido de que o profeta era também profeta deles, então não era justo que as bênçãos dos céus viessem somente para aquela comunidade por conta da presença do profeta, sendo que, na verdade, Daniel é profeta de todo o povo judeu, não somente de um lado. Então eles entraram num acordo e assim fizeram, né? A cada 6 meses se desenterrava o ataúde, atravessava-se o rio e enterrava o ataúde no outro lado. E, portanto, durante o tempo em que o profeta ficava do lado de lá, o lado de lá prosperava e o lado de cá, onde o profeta estava originalmente, minguava. E assim essa procissão se realizava a cada 6 meses, a fim de manter o equilíbrio do fluxo de vida, por causa das bênçãos que o Eterno enviava para essa localidade, por conta da presença do profeta Daniel. Quando surgiu o Islã, né, isso aí século VIII, já havia séculos, obviamente, que essa prática estava sendo realizada. E o sultão, que vai tomar conta do lugar, pergunta para os judeus o que aquilo significava. E eles contaram a história da procissão do ataúde do profeta Daniel. O sultão então repreende-os pela falta de respeito com um santo de Alá e ordena que se construa uma ponte cruzando o rio, e no meio da ponte se constrói uma torre. E em cima da torre se põe um ataúde de ferro, e dali para frente, de acordo com a vontade do sultão, assim foi feito. E curiosamente agora, não apenas um lado do rio prosperava, mas os dois lados passaram a prosperar e tornaram inclusive aquelas águas milagrosas, que é isso justamente que o Mecubalo, o rabino acima, né, no vídeo, vai retratar. O que não há discordância no relato é no fato de que, de acordo com o rabino Benjamin Dito dela vai ouvir atentamente a história, acredita na história, porém compreende que isso não teria ocorrido exatamente no Iraque, teria ocorrido em Samarcanda, no Uzbequistão, né? E achei isso muito legal, quis compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Shalom Lehitraot.